A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, meus amados, amigos, queridos irmãos, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Quero louvar a Deus por você tirar um tempinho, aleluia, e passar por aqui pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Muito obrigada por se inscrever, muito obrigada por me ajudar nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. A palavra de hoje está em Jeremias 17, Jeremias 17, que vem nos dizer assim: glória a Deus, aleluia. O pecado de Judá está escrito como ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tauba do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Peço a vocês que deixem o seu joinha, o seu pedido de oração. É um vídeo, ele às vezes fica longo, porque é um vídeo de ensino, né, da palavra de Deus. Amém, amados? Como também seus filhos se lembraram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privirás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamagueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Depois a gente dá continuidade mais à palavra de Deus. Amados, Judá havia se afastado da presença do Senhor e o pecado de Judá estava escrito como um ponteiro de ferro, como ponta de diamante, gravado na tauba do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Então, tanto o coração de Judá havia se afastado do Senhor e estava inclinado para o pecado da idolatria. Também o pecado deles estava gravado nos ângulos dos altares. Judá havia perdido a credibilidade diante do Senhor. Porque a idolatria é como prostituição, é como um adultério diante de Deus. A pessoa que se prostra diante de um ídolo é como se ele estivesse adulterando, traindo. É como um homem quando trai a sua esposa, ou como a esposa quando trai o esposo. Ela quebra a aliança, né? A aliança de fidelidade agora vira uma aliança de infidelidade, porque está quebrada. Bem assim é quando um servo de Deus ele se prostra diante de um ídolo, de uma imagem de escultura, ou faz de uma pessoa o seu ídolo, ou uma bola de futebol o seu ídolo. Aquilo que toma o lugar que é de Deus é idolatria para o Senhor. E o povo de Judá haviam se afastado do Senhor, haviam deixado os caminhos do Senhor e estavam agora sacrificando nos montes, adorando debaixo das árvores, queimando incenso. Hoje não se acende vela para Aparecida, para tantos, para Cosme e Damião, para tantos aí, não se acende a tal da vela. Então, naquela época, eles queimavam incensos debaixo, das árvores, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazia seus altares ali debaixo. Louvado seja Deus, glórias a Jesus. E estavam irritando o Senhor com essas práticas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Começaram a irritar Deus com essas práticas. Porque eles deixaram o caminho do Senhor, começaram a confiar
nas suas imagens, nas suas idolatrias, nas suas feitiçarias, nos seus próprios caminhos. E o coração deles estava inclinados somente para fazer a vontade deles e não a do Senhor. E isso estava desagradando ao Senhor, e o Senhor ele chega e diz que o pecado de Judá estava escrito como um ponteiro de ferro, como ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Aí o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, diz, aleluia, que eles seriam privados da herança que o Senhor tinha para eles. Nós sabemos que no deserto morreram, todos, só ficou, Josué e Calebe. Só ficaram vivos daquele povo que saiu do Egito, Josué e Calebe. Por causa de quê? Da idolatria. E a idolatria para Deus é infidelidade, é prostituição, é como se fosse um adultério. Tanto que o Senhor, ele diz, hoje se a gente se prostrar diante de uma imagem, se a gente for idólatra, o Senhor diz o quê? Que a noiva dele, se prostituiu, virou uma prostituta, porque se corrompeu por outros caminhos. Então, Deus ele tem, aleluia, o povo que se dobra diante de ídolos, altares, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como prostitutas e prostitutos. Porque Deus, ele não é como eu e você, que às vezes nós não queremos magoar o irmão, e aí a gente diz assim, mas Deus lhe entende, Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus não é assim. Deus, ele não vai usar esse linguajar nosso, não. O que é certo e o que é errado. O que agrada a Deus, agrada, e o que desagrada, desagrada. Deus, ele não anda com uma pessoa que é infiel. Ele não é com uma pessoa que é infiel. Ele não é com uma pessoa que se prostitui diante de altares, diante de ídolos, diante de pessoas, faz daquela pessoa um ídolo. Quantas pessoas faz do pastor um ídolo, um Deus? Quanto pastor faz dos altares um Deus? Do dinheiro, um Deus. O carro, um Deus. Tudo eles idolatram. Quantos estão presos, na idolatria e têm se corrompido diante do Senhor? Então, Deus, ele não anda com prostitutos e prostitutas. E quando o Senhor fala de prostitutos e prostitutas, ele não está falando simplesmente daquele que se deita com a mulher ou a mulher que se deita com o homem e quebra a aliança. Não. Ele não está falando só disso, que também é pecado. Ele está falando daqueles que se prostram mesmo nos altares de Baal, que tomam os seus ídolos, que idolatra, que no lugar o coração deles é para ser de Deus e eles não servem mais ao Senhor com amor, serve agora o dinheiro, serve agora as riquezas, serve o mundo, Ficam presos nas feitiçarias, nas tradições aí, nas tradições pagãs, e isso é adultério, é prostituição diante dos olhos do Senhor e não agrada ao Senhor. Mas o Senhor, ele disse, aleluia, vocês serão privados da tua herança. Aquele povo se prostituíram no deserto, fazendo alianças com nações pagãs e irritou o Senhor. E o Senhor disse, eu vou privar vocês dessa herança, da herança que eu ia te dar. Aí o Senhor disse assim, por ti mesmo te privarás da tua herança. Não era porque o Senhor ele não queria abençoar eles, mas o pecado ele faz divisão entre o homem e Deus, faz separação entre o homem e o Senhor. Deus ele ama a todos, sem acepção, mas a prática do pecado faz separação entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, entre Deus e o homem. Quantas pessoas estão bem, aí conhece alguém que é ímpio, que não professa a mesma fé, e de repente ela desvia do caminho do Senhor.
Quantas pessoas que não fumavam e conheceu alguém que fumava e se enveredou por esse caminho? Pessoas que não se prostituía, conheceu alguém que vivia na prostituição e se enveredou por esse caminho. Homens que não adulteravam, não traíam suas esposas, mas conheceram amigos que traíam e para eles eram normais e eles se enveredaram também. Mulheres também que fez amizade com pessoas que não eram para fazer, né? E fizeram igual a Eva, deram ouvido à serpente lá no jardim e acabaram pecando, destruindo suas famílias. Então, são coisas, amados, que desagradam ao Senhor. E Judá estava assim, desse jeito. E o Senhor disse que eles seriam privados por eles mesmos da herança que o Senhor tinha para dar a eles. E o Senhor disse: far-te-ei servir aos teus inimigos, né? Porque Deus entregou nas mãos dos inimigos. Deus entregou, ele disse: eu far-te-ei servir aos teus inimigos, porque haviam se afastado do Senhor. Então, muita da gente paga preço, sofre, fica doente. Por quê? Porque muitas das vezes quebrou a aliança. Às vezes é o Senhor provando para ver onde está o nosso coração, né? Mas na maioria das vezes é o pecado mesmo que traz consequências sérias para a vida daquela pessoa. Então o Senhor disse, né? Vocês vão servir aos teus inimigos na terra que não conhecem, em terra que não conhecia, que eles foram transportados para Babilônia, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então eles mesmos provocaram a ira ao Senhor. E aí entristeceu o coração de Deus e Deus entregou nas mãos de pessoas pagãs. Aí o Senhor diz assim, ó, é assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então, o Senhor está dizendo, vocês confiaram no homem, vocês confiaram nos deuses deles, vocês confiaram nos altares deles, nos montes deles, vocês confiaram nas riquezas. Então, maldito o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço, e faz da carne o seu braço. E aparta do seu coração, e aparta o seu coração do Senhor. Então faz da sua carne o seu braço forte, acha que não depende mais de Deus e aparta o coração, né, do Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim: o que é que faz um homem se afastar de Deus? O que é que faz uma mulher se afastar do Senhor? Um jovem deixar os caminhos do Senhor. O coração mau e infiel para com Deus. É um coração mau e fiel para com o Senhor, que faz ele se apartar dos caminhos do Senhor. Porque será como a tamagueira no deserto. Uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor será como a tamagueira no deserto, que não sentirá quando vem o bem. Não sente. Coração vazio de Deus, longe do Senhor. Antes morrerá nos lugares secos do deserto. Ela morre em lugares secos. No deserto, cada soberba, orgulho não volta mais para Deus. Então é tratado como uma árvore assim, ó, que está no deserto, na terra salgada e inabitável. Morre em lugares, irmão. Quantos corpos a gente tem visto passar no jornal, jogado em valas, dentro de matas, BRs, em lata de lixo, né? Quantos corpos largados assim. Aí, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, será que essa pessoa serviu ao Senhor, abandonou os caminhos do Senhor e teve uma morte desse jeito? Porque tudo faz sentido. Quando a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente vê que tudo faz sentido. Pessoas que deixam o caminho do Senhor sempre terão mortes assim. Lugares secos, salgados, inabitáveis, desertos. Aí o Senhor diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, o que confia é bendito, mas o que não confia é maldito. O que confia no Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e coloca a sua esperança no Senhor é bendito. Mas o que não confia é o quê? Maldito. Aí ele diz, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Olha a diferença daquele que habita, que deixa os caminhos do Senhor, que deixa os caminhos do Senhor, habita no deserto. Mas os que andam com Deus, ele é bendito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não tem medo do calor, não tem medo da luta, não tem medo da prova, não tem medo da sequidão, porque anda com Deus. Porque quem anda com Deus, Deus supre as suas necessidades, Deus livra do laço do passarinheiro, Deus livra da peste perniciosa.
Deus livra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus guarda, Deus protege, porque anda com Deus. Mas quem não anda com Deus não tem confiança, não tem esperança. Mas quem anda com Deus tem confiança e tem esperança. Ele diz, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, a sua folha fica verde, mesmo quando tem calor, a folha dela está verde, não fica fadigada, não fica seca e nem deixa de dar o seu fruto, porque ela está nos pés do Senhor, ela está plantada, né, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, do lado ali, né, à beira dos ribeiros d'águas, tem águas para regar a raiz dela. Aquelas águas, as raízes delas vão se estendendo ali sobre aquelas águas, porque são plantadas ali, do lado ali daqueles rios, águas boas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ela não se fadiga, mesmo quando está calor, a folha dela está verde, ela dá seu fruto, ela não fica seca, ela não se fadiga. Por quê? Porque tem águas para regar ela. Bem assim somos nós. Na tribulação, na prova, na luta, no deserto, nós não perdemos as nossas esperanças, porque temos um Deus conosco para cuidar de nós. Mas o Senhor ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Né? Então, o coração do homem sempre será enganoso, sempre será perverso. Mais do que todas as coisas, amados. Está dizendo mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí o Senhor mesmo, ele dá a resposta, ele diz, eu, o Senhor, conheço. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus, ele cobra, Deus, ele prova, Deus, ele trata, Deus, ele faz conosco o que ele quiser, porque ele é Deus. Ele diz, ninguém conhece o coração do homem, mas eu conheço, eu esquadrinho, eu provo os rins. E isto, por que ele prova? Para dar a cada um, segundo os seus caminhos. Então, quais os caminhos que você está seguindo hoje? E segundo o fruto das suas ações, porque tudo tem fruto, ou bom ou ruim, ou podre ou saudável, mas tudo dá fruto. Como a prediz que ajunta ovos que não choca, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Tá vendo como a prediz que ajunta ovos que não choca, não sabe de onde vem? Assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. O Senhor diz que no meio dos seus dias, essas pessoas que agem desta maneira, as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Morre de repente, parte de repente, não é lembrado mais, é tido como uma pessoa insensata. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério, só é desse jeito que é tratado. Porque Deus dá a cada um de acordo com as nossas obras, as nossas ações. Então tem pessoas, amados, que morrem, aí aprontou o tempo todo, viveu na adultério, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, roubando, matando, fazendo perversidade. É quando está com o Senhor. Tá não, irmão, não está com o Senhor não. Pereceu. A palavra de Deus aqui é clara, ó. Como a prediz que ajunta os ovos que não choca, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Porque é tirado de repente da terra, é ceifado de repente da terra. E ninguém lembra. Porque ajuntou tesouro indignamente. Muitas das vezes constrói casa roubando. Muitas das vezes compra carro, moto roubando. Às vezes o gás é um preço, a pessoa vende do outro. A placa de ovos é um preço, a pessoa vende de outro. O remédio é de um preço, a pessoa vende. Tudo a pessoa quer ganhar ali, além do necessário, do que é certo. Deus cobra, irmãos. Aí, hoje está difícil confiar no ser humano. Está difícil, amados.
Hoje não tem mais amor, não existe mais confiança, né? Aqueles amigos que a gente tinha, a gente não tem mais porque não era pessoas confiáveis, né? Então, verdadeiramente, a palavra do Senhor está se cumprindo. As pessoas estão mais só, estão andando mais só, estão saindo mais só. Por quê? Porque não tem mais amizade sincera. É uma, duas. É uma, duas e não mais. Não tem mais. E vigiando ainda. Por quê? Porque o homem tem se afastado de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele só atrai para si maldição. O coração é perverso, é mau, os pensamentos é mau. Então ele não é fiel com ninguém, nem com ele mesmo. Glória a Deus, ele diz assim: um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Eles pensam assim. Eles, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Eles acham que estão em um trono de glória alto e serão envergonhados. Pessoas que fazem, né, dos seus altares deuses, faz do seu dinheiro um Deus, faz da bola de futebol um Deus, o seu carro um Deus, é idólatra, é feiticeiro, é maldizente. Eles acham que são grandes, mas não são, há um maior. Então, amados, o Senhor está dizendo, ó, são malditos. Então ele chega assim, ó Senhor, Jeremias diz, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Ninguém queria ouvir Jeremias, porque o recado que Jeremias tinha era recado verdadeiro, vindo do trono, para que o povo se consertasse. Mas o povo não queria conserto. Bem assim a mim e a você. Muitos não querem ouvir esta palavra, não têm paciência de ouvir um vídeo como esse, porque não quer se apartar do pecado, da prática do pecado. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Porque ele habitava no meio de um povo rebelde, amados, de um povo incrédulo, de um povo duro de coração, de um povo que conhecia a Deus. Não era qualquer povinho aqui, conhecia a Deus, mas deixaram os caminhos do Senhor. Ele estava no meio desse. Talvez você esteja no meio da sua família e ninguém sirva ao Senhor, só você. E você tenha sofrido com angústia, tristeza, abandono, solidão. Mas não desista, porque Deus ele é na tua vida para te dar a vitória. Qual vitória? A vitória de permanecer de pé. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Então era um povo que não acreditavam na palavra de Deus. Diziam, onde está a palavra do Senhor? Cadê? Povo ruim, rebelde, que não guardava a palavra do Senhor. Ele diz, mas eu não me apressei em ser o pastor após ti. Jeremias, eu não me apressei em ser pastor deles, não. Nem tampouco desejei o dia da aflição. Ele disse, nem tampouco desejei esse dia. Por quê? Tu sabes. Jeremias diz, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Ele disse, eu não estou apressado, não quero ser pastor de ninguém. Não desejei dia da aflição para ninguém. Porque tu sabe que o que eu falei veio do seu trono. Não foi de mim. Então Jeremias estava tranquilo, quieto, sossegado. Porque ele havia feito a vontade de Deus. Então faça a vontade do Senhor. Não se apresse, sabe? Não quer ouvir, deixa. Não precisa insistir, porque haverá um dia que Deus ele vai cobrar e Deus não terá ninguém por inocente. Não me sejas por espanto, aleluia. Meu refúgio és tu no dia do mal. Então ele diz, não me seja por espanto, o Senhor é meu refúgio no dia mal. Ele diz, envergonhe-se os que me perseguem e não me envergonhem. Eu. Então, aqueles que lhe perseguem, que me perseguem, serão envergonhados e confundidos. Assombrem-se eles e não me assombre. Eu. Trazem sobre eles o dia mau, o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Isso Jeremias diz, não quer ouvir, então eles vão ser destruídos, Senhor. Eu avisei o que o Senhor mandou, mas eles não querem ouvir, então
né, estão nas tuas mãos. E Deus, ele tratou com cada um. Deus, ele havia mandado o povo santificar o sábado, o povo não santificava o sábado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele diz, assim me disse o Senhor, vai e ponte a porta dos filhos do povo, pelo qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também todas as portas de Jerusalém. E dizem, então, ó, o Senhor diz, sai, aleluia, vai e ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pelo qual sai, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz, ouve a palavra do Senhor. Aqui o Senhor mandou Jeremias e o povo, era para ele se colocar nessas portas aqui e dizer, ouve a palavra do Senhor. Então a porta hoje é estreita, temos que passar pela porta. Se não passarmos pela porta da graça, não seremos salvos. Vós, reis de Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas, né? Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, guardai as vossas almas. Então, amados, é tempo de guardarmos as nossas almas. E não tragais cargas no dia de sábado, porque o povo se rebelaram tanto que não guardava mais o sábado, né? Se rebelavam, trabalhavam no dia de sábado, nem as introduzeis pelas portas de Jerusalém. Não traga carga, não introduza por estas portas, não passe por essas portas. Mas eles faziam questão de desobedecer ao Senhor. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais, o Senhor dizendo, através da vida de Jeremias àquele povo. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas, tá vendo? Não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a correção. Então, endureceram, taparam os ouvidos, não quiseram ouvir a correção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz, será, pois que, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade, no dia de sábado, e santificando-os o dia de sábado, não fazendo nela obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade, reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Como eles não estavam dando ouvido ao Senhor, Deus ele ia destruir. Porque Deus disse, não trabalhe, não traga carga, não passe pelas portas de Jerusalém, né? Louvar-se a Deus com as suas cargas, mas eles estavam trabalhando, eles não obedeceram ao Senhor, eles não quiseram dar ouvido a Deus. Então a cidade ia ficar deserta. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies das montanhas, e do sul, trazendo holocausto e sacrifícios e ofertas de manjares, e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Deus só queria que aquele povo, amados, adorasse a Ele, se inclinassem para Ele, mas o povo havia enveredado pelo caminho da idolatria. Mas se não me destes ouvidos para santificar o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, se vocês não me derem ouvido, eu vou tocar fogo nesta cidade, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ser consumido todos os palácios de Jerusalém e o fogo não vai se apagar, porque Deus ele estava indignado com este povo. E hoje, amada igreja, servos do Senhor, né? Já peço que deixe seu joinha, seu pedido de oração, amém? Não será diferente, porque os homens estão amantes de si mesmos, né? Idolatrando placas da igreja, idolatrando tudo que é aqui da terra, a visão está aqui na terra. Essas igrejas grandes, amados, Deus não está presente mais não. Essas igrejas de oba-oba, Deus não está presente mais não. Deus está na vida daquela pessoa que é humilde. Daquela pessoa, a pessoa que é humilde, que busca a Deus com sinceridade, que vai atrás das almas, que não tem nojo de abraçar uma pessoa, de dar uma palavra,
Sabe, irmãos? Deus não está mais na vida dessas pessoas que só querem estar em restaurante, em viagens, trocam de roupa como se troca de... Meu Deus do céu, para cada evento tem uma roupa, mas as pessoas estão passando fome dentro da igreja, né? É festas e festas, é comelanças e comelanças. A vaidade tomou conta, Jezabel tem reinado dentro das igrejas, a pombagira tem reinado dentro das igrejas, né? O homossexualismo, o homossexualismo tem reinado dentro da igreja, o lesbianismo tem reinado. Por quê? Porque não tem mais verdades pregadas nos altares. O povo não prega mais a verdade. Falar a verdade, irmãos, não é machucar. Falar a verdade é mostrar o caminho certo, é dar a direção certa. Alguém vem com o carro e para a gente no meio da rua e diz assim: esse caminho aqui, eu chego em tal lugar, me leva a tal lugar. Se você sabe que ali tem um precipício no final daquele caminho, você vai direcionar a pessoa? Não, você não vá não, porque ali tem um perigo. Bem assim é quem prega a palavra de Deus. Sabemos que a prática do homossexualismo não agrada ao Senhor, do lesbianismo não agrada ao Senhor. Foi a prática de pecado, irmão, não agrada a Deus. Não agrada. Às vezes a pessoa não está no lesbianismo, mas está na idolatria. Às vezes a pessoa não está na idolatria, mas está na feitiçaria. Também não agrada ao Senhor do mesmo jeito. Às vezes a pessoa não está na idolatria nem na feitiçaria, mas é uma pessoa falsa, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que rouba. Também não agrada ao Senhor. Então, foi prática de pecado, não agrada ao Senhor. Foi prática de pecado, vai afastar o homem de Deus. Foi prática de pecado, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Ah, eu moro junto, eu posso ceiar? Não, não pode, tem que estar casado. Ah, mas eu tenho uma união estável. Um documento de união estável não é casamento. Não é casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é casamento, porque Satanás ele sempre dá um jeito de enganar a pessoa, de ludibriar a pessoa. O homem sempre quer dar o seu jeitinho. Porque lá atrás o Senhor ele mesmo diz que Moisés só deu também carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Se não fosse a dureza do coração do homem, não teria tido carta de divórcio, porque o homem repudiava a sua esposa por qualquer coisa. Qualquer coisa ele repudiava, mandava embora. Até se queimasse o feijão, ele mandava a mulher embora. Né? Então, por causa da dureza do coração do homem, Deus deu carta, permitiu que Moisés desse carta de divórcio. Mas essa não foi o desejo de Deus, não foi a vontade de Deus. Mas isso não permite a pessoa casar de novo. Mas a pessoa quer casar. E aí? Casa sabendo, né? Casa sabendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual será o fim? Porque uma coisa é não conhecer a verdade. Quem não conhece a verdade, Deus não vai levar em tempo, aleluia, em consideração o tempo da ignorância daquela pessoa. Mas se a pessoa conhece a verdade e ela continua na prática do pecado, ela vai perecer. Eu não digo que uma pessoa que estava lá no mundo, não conhecia a verdade, casou, separou, não conhecia nada de Deus, vem para Jesus, constrói outra família, e aí ele vai e sabe que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, carta de divórcio era pecado, mas ele não conhecia a verdade, ele conheceu depois que ele para Jesus, então Deus perdoa o pecado dele, irmão. Deus perdoa, porque a Bíblia é clara quando diz que Deus não leva em tempo a nossa ignorância. Mas uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, como está aí uma pessoa que conhece a palavra de Deus, perdão, uma pessoa que conhece, aí está aí nos altares, casa hoje, separa amanhã, troca de casamento como se troca de roupa. Mulheres que trocam de marido como se troca de calcinha. Homens que trocam de mulher como se troca de cueca. Como é que Deus vai estar num negócio desse? Mas uma pessoa que nunca conheceu a verdade, irmãos, Deus ele perdoa. Ninguém vem dizer para cá que a pessoa vai para o inferno, que não vai não. Porque Deus perdoa, porque a Bíblia é clara e a gente tem que seguir a Bíblia. Ele não tem que seguir teólogo, nem é porque Deus enviou o anjo para falar, não. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo na palavra de Deus. Deus não leva, não toma a nossa ignorância, não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Quando éramos ignorantes, não conhecíamos a verdade, Deus ele vai perdoar a ignorância daquela pessoa. Deus ele vai perdoar. Porque a pessoa não sabia. Então Deus ele perdoa.
Agora a pessoa não pode separar de novo e casar com outra, porque aí já conhece Jesus, já conhece a palavra. Agora um crente que conhece, ele separa todo dia e casa todo dia, lá o juiz está cheio de divórcio para resolver, pelo amor de Deus. É tempo de tomar vergonha na cara, passar pela porta estreita, se converter ao Senhor. Se converter ao Senhor, porque a porta é estreita e o pecado sempre está diante de nós. Sempre está diante de nós. E cabe a nós dominar. Cabe a nós renunciar. Cabe a nós deixar. Agora, quem separou, fique só. Não case, não. Deus não leva em tempo a nossa ignorância. Ele perdoa as nossas ignorâncias quando nós não conhecemos a verdade. Quando nós não conhecemos, preste atenção. Quando nós não conhecemos, Deus, ele perdoa. Glória a Jesus. Mas Deus também não aceita que a pessoa separe e vai casar de novo. Separou, fique só. Ah, mas quem me traiu, foi ele que me traiu, eu sou livre para casar com outro. Não está escrito assim, não. A Bíblia diz que nós somos livres quando o marido morre ou a mulher morre. Enquanto ele está vivo, somos casados. Então, amados, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, porque é muita coisa que se fala, mas a gente tem que ver que quando a pessoa não conhece a verdade, Deus, ele perdoa. Independente da situação, da condição. Deus, ele perdoa. Ele perdoa porque a pessoa não conhecia a verdade. Deus não cobra de quem não conhece a verdade. Você vai castigar seu filho se ele não sabia que o que ele fez era errado? Não vai. Você vai olhar e vai dizer, ele não sabia. Ainda que alguém queira arrancar o pescoço dele, você vai dizer, ele não sabia. Você vai defender ele. Então, bem assim é Deus. A pessoa não conhece, Deus, ele perdoa. Mas se a pessoa conhece, Deus, ele não vai passar a mão na cabeça. É como lá atrás, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus queria misericórdia do povo. Deus queria misericórdia do povo. Você viu quando aquela mulher foi pega lá em adultério, todo mundo queria apedrejar. Deus queria que o povo tivesse tido misericórdia dela, mas todos queriam apedrejar. Mas se fosse um filho deles que estivesse aprontando, eles iam esconder. Eles não iam botar para o povo matar, eles iam esconder. Porque o homem não aparece na história, eles deram um jeitinho de esconder o varão, né? Mas a mulher, ao Senhor olha e diz assim, aquele que está, né, sem pecado, aquele que entre vós está sem pecado, atira a primeira pedra. Está sem pecado. Não é aquele que não tem pecado, porque muita gente diz, aquele que não. Jesus não disse aquele que não tem pecado. Jesus disse aquele que está aquele que entre vós esteja, né, sem pecado, atire a primeira pedra. Cadê? Deixa eu achar aqui. E aí o povo, logo eles vão deixando as pedrinhas de lado, porque todos ali, aqui ó, João, Evangelho de João 8, versículo 7 diz: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, Jesus aqui, né, falou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, aquele que dentre vós está sem pecado, não é aquele que não tem pecado. É aquele que dentre vós está sem pecado. Porque pecado todos nós temos. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus, somos pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas aí nós vamos lutar para não pecar. Para não pecar. E todos aqueles homens estavam pecando, porque estavam cheios de ira, de ódio, de rancor, porque aquela mulher tinha sido pega no ato, né?
adulterando. Mas os homens, eles esconderam o homem, eles não trazem o homem. Então o Senhor chega e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Porque o Senhor sabia dos jeitinhos que eles haviam dado, né? Como que estava o coração deles, cheios de adultérios. Mas eles queriam fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, o tempo da ignorância do homem, Deus ele não tem conta. Deus ele perdoa. Deus ele perdoa. Agora, ele não perdoa uma pessoa que ela sabe que é pecado, mas ela permanece na prática do pecado. Ela continua praticando os erros. Ela continua naquele caminho e dizendo que Deus conhece o coração dela. Aí fica difícil, né? Mas que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor, né? Glória a Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam, que compartilhem. Louvado seja Deus, aleluia. E me ajude a fazer esta obra. Louvado seja Deus, aleluia. Porque esta obra vem do coração de Deus. Deixa o seu pedido de oração. É um vídeo longo porque ele é de estudo. Amém?